Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia. Que alegria estar aqui hoje. Estava dizendo para a Luzia que nós começamos hoje na Canção Nova uma tradição. Eu quero todo ano estar aqui com o nosso acampamento de cura interior e libertação. Estou muito feliz. E vocês sabem que o grande pregador, Padre Léo, que passou pela Canção Nova fazendo bem a muita gente, com o ministério de cura e libertação. Como é que é? Vamos sentar, minha gente. Nada agora é mais importante. Vamos nos assentar. Vamos procurando um lugarzinho ali. A fé nos chega pelo ouvido. Vamos lá? Vamos, meu povo. Tem muito lugar para sentar. Depois vocês voltam. Vão se acomodando. Não temos tempo a perder, porque o Espírito Santo tem pressa. O Espírito Santo tem pressa para agir hoje na nossa vida. Quem aqui quer esta ação do Espírito? Eu perguntei quem quer. Agora eu pergunto, quem precisa? Você sabe que nem sempre aquilo que nós precisamos nós queremos. Em muitos momentos, Deus não consegue agir na nossa vida, porque a nossa necessidade não virou vontade. Eu estava dizendo para vocês que o grande inspirador desse acampamento para mim é meu amigo Padre Léo. Já fazia um tempo que eu queria me firmar nas muitas coisas que eu faço como padre, mas eu gostaria de me firmar como alguém que trabalha a dinâmica da cura interior, porque esta é a dinâmica do programa Direção Espiritual. E por onde eu vou, eu tenho a oportunidade de ouvir isso. Padre Fábio, em um momento da minha vida, o seu programa foi importante para que eu me curasse de mim mesma. Em muitos momentos da minha vida, Deus se utilizou da sua vida, do seu ministério, para que nós pudéssemos encontrar uma nova forma de interpretar a nossa família, a nossa casa. Cura é isso, minha gente. É quando nós encontramos um caminho diferente daquele que nós usamos até o dia de hoje. A cura interior é a dinâmica da vida cristã, porque todos nós, sem nenhuma exceção, trazemos por causa da nossa história vivida
as nossas feridas emocionais. As feridas emocionais são o resultado da nossa vida vivida. Alguns mais feridos, outros menos. O fato é que todos nós precisamos colocar à luz do Espírito Santo as feridas que nós temos na nossa história. Por quê? A ferida é um impedimento para a vida cristã. Há feridas que dificultam a vida cristã. Nós temos a psicologia nos ajudando a entender que uma ferida emocional dificulta o meu ser pessoa. Eu sou uma pessoa mais pesada para mim quando comandada pelos meus traumas. Quando comandado pelos meus traumas, eu sou uma pessoa mais pesada para mim quando eu me deixo nortear pelas minhas febres emocionais. E quando eu sou pesado para mim, eu sou pesado para você também. A ferida emocional, ela provoca um peso na personalidade. E nós nem precisamos ler muito para entender isso. Há coisas que quem nos ensina, minha gente, é a vida. A vida vai nos mostrando que à medida que uma pessoa vai se libertando de seus traumas, de suas feridas emocionais, ela vai ficando mais leve para outra. Ela vai ficando mais feliz dentro de casa, ela vai ficando mais solidária no seu trabalho. Por quê? Toda cura emocional é um fruto de conversão na nossa vida. Eu tenho um exemplo muito simples. Quando você se depara com uma pessoa difícil para os outros, creia-me, ela é muito pior para ela mesma. Quando eu sou pesado para você, quando na nossa convivência eu sou uma pessoa insuportável para vocês, quando o meu jeito de ser machuca quem está por perto, quando a minha personalidade é difícil para o meu ambiente de trabalho, pode ter certeza, eu sou o inferno para mim, porque é regra da vida. Nós só damos aos outros aquilo que nós temos o hábito de nos oferecer. Nós só entregamos aos outros aquilo que por hábito nós nos entregamos diariamente. É por isso que a conversão é uma urgência para todos nós que queremos viver de acordo com a personalidade de Jesus, de acordo com os preceitos de Jesus, porque Jesus não era um homem ferido. Jesus foi um homem curado. Quando ele fica diante de Pilatos, durante o seu processo condenatório, qual foi a frase de Pilatos para Jesus, no momento em que ele entrega Jesus para a condenação? Qual foi a última palavra de Pilatos, antes de lavar as mãos e de dizer: eu não vejo culpa neste ser humano, mas se vocês querem matá-lo, o problema é de vocês. Qual foi a última palavra de Pilatos? Vocês se recordam? Eis o homem.
Repare que Pilatos não diz: eis mais um homem. O artigo o diferencia de todos os outros. Eis o homem. Sem saber naquele momento, Pilatos estava entregando-nos a antropologia cristã. O que é a antropologia cristã? O braço da teologia que nos ajuda a entender a nossa relação humana com Deus. É na antropologia que nós estudamos a teologia da graça, é na antropologia que nós estudamos o pecado original. Tudo aquilo que nos diz respeito, nós estudamos na antropologia. Mas como ela é teológica, nós estudamos a antropologia, isto é, eu quero saber quem eu sou na minha relação com Deus. E por isso que quando nós olhamos para nós precisamos nos enxergar a partir de Jesus. Jesus é o meu referencial humano. Mesmo ele tendo sido Deus, ele foi um ser humano bem educado. Eu gosto sempre de dizer isso, minha gente. Quando nós olhamos para a imagem de Jesus na cruz, o que nós estamos vendo não é apenas um Deus crucificado. Nós estamos vendo um homem que teve coragem de levar às últimas consequências tudo aquilo que ele escolheu. Jesus foi um homem sem preconceito. Um homem. Eu separo aqui, não é porque existiam duas naturezas distintas, não. Não é somente por isso. É só para entender a dimensão humana de Jesus, porque se ele fosse somente Deus, eu estaria livre de ser como ele, porque eu não sou Deus. Se Jesus fosse somente Deus, você teria todo o direito de dizer: eu não consigo dar a outra face, porque quem deu a outra face para que batesse, não foi o homem, foi um Deus. Divida comigo só para você entender, porque na teologia a gente não pode separar. Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é Deus, Jesus é homem. O crucificado é também o ressuscitado também é o crucificado. Eu quero que você separe somente para entender que aquilo que você quer viver de Jesus é o que humanamente ele ensinou. Humanamente ele nos ensinou a humildade, humanamente ele nos ensinou a coragem, humanamente ele nos ensinou a disciplina. Então quando eu olho para o homem crucificado, eu estou vendo o resultado de um homem que foi corajoso até o fim. Teve medo? Teve. Porque neste mesmo cenário ele gritou: Pai, por que me abandonaste? Na noite anterior, ele sentiu tanto medo que ele quis reunir os amigos dele. A última ceia é o momento do medo supremo. A Eucaristia nasce do medo de Jesus. Olha que lindo, minha gente. Quando você procura a Eucaristia, você tem o direito de levar seus medos, porque ela nasceu de um medo também. Jesus estava com medo da morte. Jesus estava indignado. E quando nós estamos com medo, quando nós estamos quando nós estamos indignados, quem nós queremos ter por perto? Os amigos. Uma vez,
uma mãe com um desejo de me constranger, porque não há nada mais constrangedor do que isso. Nós estamos todos à mesa para um jantar. A bonita resolve falar assim: tinha um filho adolescente rebelde. Antes de eu levar a pururuca na boca, a infeliz me fala assim: conta para ele que você não gosta de ir à missa. Vocês adoram fazer isso quando tem um padre na casa de vocês. Lavar roupa para emprestar o sabão em pó da gente. Conta para ele, Cleiton. Melhor, conta para ele, Cleiton Fernando. Porque quando a mãe chama pelos dois nomes, corre que a situação não está boa. Aí o menino, todo sem graça, coitado, já com a pururuca na boca também, ele fala assim: eu não gosto de ir à missa mesmo não. Aí ela virou e falou assim: não é pecado, padre? Aí eu falei para ele assim: vamos esquecer a história do pecado. Deixa eu te contar uma historinha. Você sabe o que é a missa? Ele fala que é a coisa que minha mãe vai. Se você não gosta de ir, não, porque ele é muito chato. Eu falei: pois é, deixa eu te contar uma coisa. Você não é obrigado a ir. A palavra obrigação não cabe aqui. É horrível ser obrigado a ir a alguma coisa. Ou nós descobrimos o valor porque vamos, ou a obrigação não nos levará nunca, ou nos levará somente enquanto a gente estiver sob a tutela de alguém que nos obriga. Ou as coisas se transformam num valor em nós, ou as condenações vão nos acompanhar ao longo da vida, e o destino final de quem foi o tempo todo obrigado a fazer alguma coisa é o inferno. Quem gosta de nos obrigar a alguma coisa é o demônio. Deus nos propõe. Quem gosta de obrigação é o capeta. Aí eu falei para ele assim: meu filho, não é obrigação coisa nenhuma. Vamos fazer aqui uma historinha para você entender melhor. Digamos que um amigo seu estivesse doente, sabendo que vai morrer no outro dia, ele resolve fazer um jantar para se despedir dos melhores amigos que ele tinha. Ele só pode convidar 12 pessoas. Ele convida você. Você é obrigado a ir? Ele disse: não. Por que você não é obrigado? Porque ele me convidou. Veja bem, ele só podia convidar 12 pessoas. Você não se sente privilegiado de entrar na conta dele? Eu fui muito. Aí eu perguntei mais uma vez: e você acha que seria bacana, mesmo o seu amigo tendo podido convidar somente 12, você não ir? Eu falei: não, seria ruim. Eu falei: por quê? Eu não estaria demonstrando que ele era importante para mim e que eu sentiria saudade dele depois que ele fosse embora. Eu falei: pronto, a missa é isso. A missa é isso. Sabe que minutos antes da gente comungar Jesus, a gente escuta o padre falar isso? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Pronto. Jesus foi um homem que teve coragem, mas também teve medo.
Quando eu preciso pensar a minha vida cristã, eu olho para tudo que Jesus fez. Eu olho para o jeito como Jesus foi. E foi lindo. Um homem que amou sem perguntar ao outro de onde ele vinha. Um homem que preferiu os miseráveis. Um homem que mesmo quando era odiado, amava. Um homem que até mesmo no momento em que foi açoitado, perdoou. Nada do que eu preciso viver, nada do que o Evangelho me pede para viver, é impossível do ponto de vista humano. E ainda tem um detalhe: a graça sobrenatural nos ajuda a viver. Jesus, depois de Pentecostes, Ele nos entrega a força que move a igreja, que nós chamamos hoje de vida em comunhão. Nós estamos na comunhão do Espírito. O Espírito Santo o tempo todo está nos dando o auxílio sobrenatural da divindade de Jesus, para que a nossa humanidade seja minimamente parecida com a dele. Mas para isso eu preciso estar curado. Movido pelas minhas feridas emocionais, mesmo auxiliado pela graça divina, mesmo auxiliado pela divindade de Jesus, eu não poderei ser parecido com o homem Jesus. Movido pelas minhas feridas emocionais, eu não saberei dar a outra face a quem me ofende. Movido pelas minhas feridas emocionais, eu serei um homem ciumento, apegado. Movido pelas minhas feridas emocionais, eu não serei livre. Observe todas as virtudes que Jesus espera de nós, porque são elas que constroem a nossa santificação. São elas que constroem um mundo melhor, passam necessariamente pela nossa cura. A mesma proposta de Jesus é para mim, é para você. E você poderia dizer: mas não é meio injusto? Também acho. Há pessoas que têm muito mais facilidade com a proposta de Jesus do que eu. Por quê? Mistério da vida. Mas também nós podemos entender um pouco. De acordo com a história que eu tive, eu posso ter mais facilidade de ser parecido com Jesus, ou eu posso ter mais dificuldade. Um exemplo meu, vou falar da minha vida. Eu nasci muito pobre, mas é uma pobreza extrema. Não é uma pobreza normal. Pobre de não ter o básico. Em casa nós passávamos, às vezes, semanas inteiras, meses inteiros, comendo canjiquinha, que é o arroz mais quebrado que existe na face da terra. Está mais quebrado que você na dívida atual. O arroz canjiquinha, quem já comeu aqui? Sabe muito bem do que eu estou falando. Acompanhado de quê? Taioba. Sim. Arroz canjiquinha acompanhado de taioba. Teve até um episódio que uma vez, bem na pior fase financeira da nossa família, que foi um resultado do álcool do meu pai.
O álcool destruiu o meu pai a ponto dele não ter mais credibilidade no trabalho. Meu pai era pedreiro. Como é que você vai dar uma obra para um homem que não garante que vai ficar pronto porque bebe todo dia? Enquanto ele bebia só no fim de semana, não atrapalhou o trabalho dele. Mas depois, quando ele começou a ser vítima do álcool, a minha cidade era pequena, o que começou a ventilar entre as pessoas? Olha, não dê serviço para o seu Natinho, que um dia ele aparece, no outro ele também não. Num dia ele vai, no outro ele não vai. E aí, numa tentativa de fugir dessa crise, que era uma crise moral, olha como o diabo nos humilha, vai retirando aos poucos da gente. Ele vicia para depois retirar o que ele quer. O diabo é ardiloso, e ele foi com meu pai. O meu pai resolveu mudar de cidade, porque mesmo ele tendo parado de beber, as pessoas continuavam não acreditando nele. Então fomos morar em Piuí, uma cidade próxima a Formiga, mas naquela época não tinha os fofoqueiros de internet. Porque hoje os espíritos de porco mandam a notícia ir longe. Naquela época só se aparecesse no Jornal Nacional. Seu Natinho Pinguço mudou-se para Piuí para tentar refazer a sua história. Não consigo imaginar o Cid Moreira dar uma notícia naquela época assim. Mas hoje teria. Primeiro post que meu pai falando, vida nova em Piuí. Ia ter uns 10 espíritos de porco lá de Formiga. Ê, cachaceiro! Fugiu, hein? E aí teve um momento em que nós descobrimos que lá perto da nossa casa tinha aquela descascadeira de arroz que a gente chamava de fábrica de arroz, que é onde empacotava. O arroz chegava na casca, empacotava. E aí nós fomos lá para minha mãe comprar a tal da canjiquinha, que era o que o dinheiro dava. Naquela época a situação estava tão feia, minha gente, que eu fui até apanhar café. Eu tinha, acho que 13 anos, eu apanhava café de 4 da manhã até às 6h30, corria em casa, tomava banho para ir para a escola, para ajudar. A pomba da paz voando entre nós aí, ó. Aí, quando a minha mãe chegou, e tinha aquelas amostras, né, de arroz, o bonitão, que era todo inteiro, uma elegância aquele grão de arroz, você via que ele era rico, e você via que ele sabia que era rico. Quando você olha, sabe quando você olha para um grão de arroz, você percebe que ele é meio arrogante? Aí ele olhava para o arroz que estava do lado, que tinha uma ponta quebrada, já fazia assim, não querendo encostar. Só que lá no fundo tinha nós, que era um grão de arroz que um dia foi rico e quebrou várias vezes, coitado. A crise financeira foi moendo ele virou uma canjica. Eu me lembro que a minha mãe falou assim, eu quero 2 quilos dessa canjiquinha. E um moço muito habilidoso, assim, pegando rapidamente, ele só perguntou assim, a senhora vai dar é para porco? Aí eu apertei a mão dela para ela mentir. Falei, nós temos uma criação de porco enorme. Se tivesse um porco lá em casa, coitado, ele não sobreviveria nem 2 dias. Nós íamos matar ele no dente, vivo. Aí quando ela fala, eu aperto a mão dela para ela não contar a verdade. Ela fala assim, bem humildezinha, eu me lembro direitinho até do gesto que ela estava fazendo. A minha mãe, ela tinha mania às vezes de ficar assim, ó. Ela falou assim, não, moço, é para nós comer mesmo. Ainda pensei, pronto, eu sou o leitão, né?
Eu sou o leitãozinho dela que estava indo junto para comprar. Aí o moço olhou para ela e falou assim: mas vocês vão comer isso? Ela falou: vamos. É o arrozinho que a gente compra lá para casa. Eu me lembro, gente, ele ficou emocionado. A emoção dele foi tanta, ele deve ter até arrependido depois, que ele foi lá naquele arroz orgulhoso, que não queria nem entrar dentro do caneco dele, e julgou uma concha daquele arroz bom no meio daquele miserável. Não sei como eles conviveram. Nós estávamos muito pobres, mas o pior não era a pobreza material, era o quanto o diabo estava humilhando o meu pai. Ele numa tentativa de reconstruir a história dele, foi para uma cidade vizinha, e lá nós vivemos uma pobreza miserável, mas miserável mesmo. É claro que isso deixou marcas em mim. Assim que as coisas começaram a melhorar, porque pobre tem dois caminhos: quando ele melhora de vida, ou ele fica muito solidário, ou ele vira um poço de egoísmo. Qual que você acha que foi o meu caminho? Qual que vocês acham que foi o meu? Hã? Ah, mas foi. Eu podia atravessar o Mar Vermelho com um sorrisal na mão que não derretia. Minha gente, o primeiro movimento na minha vida, quando eu tive condições de alguma coisa, foi de egoísmo. A minha ferida emocional que a pobreza havia provocado, colocou em mim um egoísmo com o qual eu tive que lidar durante muito tempo. Muito tempo. Por isso eu digo para você, a depender da história que a gente vive, a nossa ferida emocional é diferente. Pode ser que você nunca tenha tido o embate do egoísmo com a generosidade. Pode ser que você já tenha nascido com generosidade. Aí você tem esse caminho livre na direção de Jesus, porque Jesus nunca foi egoísta. Ele nunca se reteve, nada ele prendeu nele. Por quê? Porque ele foi filho de Maria. Ei, menino bem educado. Quando você olha para a educação que Nossa Senhora deu a Jesus, ali você entende porque Deus escolheu aquela mulher. Ali você entende a saudação do anjo. A dimensão humana de Jesus foi educada por Nossa Senhora. A dimensão humana de Jesus que proporcionou que ele pudesse abraçar os miseráveis, que ele pudesse acolher Madalena, que ele pudesse acolher a samaritana, que ele pudesse escolher ficar na casa de Zaqueu. Tudo isso é um resultado de Nossa Senhora na vida dele. Lamento quem não quer reconhecer o papel de Nossa Senhora na vida de Jesus, mas quem contou para ele que ela era Deus foi ela. Quem falou no ouvidinho dele. Mas você pode dizer assim: mas padre, ele era Deus. Você acha que ele nasceu sabendo? Não, minha gente. O Espírito Santo foi agindo na vida de Jesus
por meio da tutela da Sagrada Família. E quando eu não cito São José, não é porque eu desconsidero o papel de José na vida de Jesus, não. Eu estou apenas considerando a presença da mulher na vida de uma família. Que por mais que nós tenhamos pai, nós somos tudo um bando de filho da mãe. Por mais que eu tenha pai, as maiores lembranças de processos educatórios que me tornaram gente, eu tenho o rosto da dona Ana estampado o tempo todo na minha memória. Não estou desfazendo da figura paterna. A mãe é aquela que de alguma forma nos ajuda a organizar a nossa história afetiva e emocional. E aí você tinha Jesus crescendo em sabedoria e em graça, como diz o Evangelho, sendo educado nas pequenas coisas. Meu filho, não seja um homem preconceituoso, porque a sua palavra vai curar, sobretudo aqueles que não merecerão chegar perto de você. Por isso que nós estamos aqui. Sabe por que eu sou padre? Porque eu não mereço ser. Sabe por que eu me tornei padre? Porque eu nunca mereci ser. Deus não me tratou de acordo com os meus merecimentos. Deus me tratou de acordo com as minhas necessidades. Ele sabia que eu precisava ser padre. E mesmo eu sendo o seminarista menos acreditado do meu grupo, eu fui um dos únicos que sobreviveu. Se Jesus fosse um homem preconceituoso, talvez eu não tivesse sido convidado. Talvez Pedro não tivesse sido convidado. Talvez Tiago não tivesse sido convidado. Eu acho linda aquela passagem em que alguém traz um dos discípulos e Jesus fala assim: eu sei quem ele é. Outro dia eu vi ele debaixo da árvore. Só Deus e Nossa Senhora sabe o que esse rapaz estava fazendo debaixo da árvore. Coisa boa não era. Jesus encontrou os que não mereciam ser encontrados. Qual é a regra para entender o merecimento? A lei. Eles eram judeus. Quem balizava o merecimento era a lei judaica. Zaqueu não merecia receber a visita de Jesus. Tinha tanta consciência disso, porque era uma consciência religiosa. Ele sabia os pecados que cometia. Ele sabia o homem miserável que ele era, mas ele não fazia ideia que Jesus fosse o homem que fosse. Ele admirava tanto Jesus que ele quis vê-lo passar. Ele quis vê-lo passar, minha gente. Olha como esse homem tinha no coração a lógica do desmerecimento. Eu não mereço me aproximar, porque ele era movido pelas ideias judaicas daquela época, onde Deus só premia os que merecem, onde Deus só encontra os que merecem, onde Deus só alivia os que pagam suas promessas, onde Deus só perdoa quem tem dinheiro para comprar o animal sem defeito que será sacrificado pelo sacerdote no sacrifício do templo. Essa gente ficava toda fora do pacote. Eu que comia arroz canjiquinha, jamais poderia comprar uma ovelhinha sem defeito para expiar os meus pecados. Eu seria um pobre daquele tempo.
Eu não teria o direito de expiar os meus pecados. Zaqueu estava dentro desta lógica, ele não merecia e ele sabia que não merecia. Mas o que acontece? Ele é surpreendido pela misericórdia de Jesus, que mesmo com todas aquelas beatas, eu fico imaginando, aquelas beatas que admiravam Jesus, os beatos, os homens que não saíam de dentro das sinagogas, admirando o novo profeta que havia surgido, um homem que curava as pessoas com as palavras, mas ainda não haviam entendido nada do que ele havia proposto. Tanto não entenderam que o Calvário é um lugar de solidão. Se na Santa Ceia Jesus teve 12 amigos, no Calvário ele só teve 3. E 2 pessoas não estavam no Calvário. O único homem que estava na Santa Ceia e que esteve no Calvário foi João. O Calvário é o lugar da solidão. É o lugar que nos mostra que ninguém havia entendido a proposta de Jesus. Era o retrato de uma multidão que queria religião, pão e circo. Enquanto estiver multiplicando o pão, enquanto estiver fazendo milagre, nós estamos com você. Mas na hora que você propõe dar a outra face àquele que nos bater deste lado, mas quando você nos propõe amar os que nos odeiam, mas quando você nos propõe dividir o que temos, nós vamos embora, porque nós gostamos da religião pão e circo, que não compromete, que faz muito barulho, que nos enche de camisetinhas e medalhas e crucifixos, mas não compromete o nosso coração com o dele. Jesus morreu na solidão do Calvário, minha gente, enxergue isso. Nós estamos vivendo um Cristo glorificado pelo tempo, mas não se esqueça, o nosso mestre morreu sozinho na cruz. A proposta dele foi indigesta demais, a proposta dele só alimentou, só serviu, enquanto as pessoas se serviam do que ele oferecia. Quando Jesus propôs mudar o coração, reconhecer os erros, curar as feridas que nos dificultam a solidariedade, tapar a nossa boca para a fofoca, corremos. Quando eu sou guiado pelas minhas feridas, eu sou um péssimo homem. Quando guiado pelas minhas feridas, eu sou um péssimo sacerdote. Todo santo dia eu peço a Jesus a cura para a minha história. Sabe por quê, minha gente? Senão eu vou trazer a vocês um Deus tão ferido quanto eu. Senão eu vou lhe colocar diante de um Deus tão cruel quanto eu. Se eu não me curo da minha crueldade, que em algum momento da minha vida eu fiquei cruel, pelas circunstâncias da vida, pelas perdas que eu vivi, pelos traumas que causaram em mim, eu posso ser cruel, sem perceber, sem entender, e eu começo a pregar o evangelho da crueldade, que não tem nada a ver com Jesus. Se eu não me curo, eu vou amar os textos do Antigo Testamento, onde eu tenho um Deus cruel, onde eu tenho um Deus que vai para a batalha, mas eu não sou filho do Antigo Testamento. Quem me rege é o Novo Testamento de Jesus. No Antigo Testamento eu encontro textos que justifiquem até o assassinato. Em nome da palavra de Deus eu posso assassinar uma pessoa. Basta eu encontrar, eu escarafunchar a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, e eu vou encontrar motivos para todas as minhas feridas emocionais. Mas se eu quero ser um homem curado, se eu quero pregar o verdadeiro evangelho de Jesus, eu preciso curar as minhas feridas emocionais.
Sabe por quê? Você merece beber na água limpa. Você merece. Por que eu comecei falando do Padre Léo? Padre Léo tinha o hábito de fazer isso que eu vou fazer. Chegar aqui no sábado e só ir embora no domingo. Fazer um roteiro de pregações, de celebrações que ajudavam a refletir um tema, sobretudo os relacionados à cura interior e à libertação. Monsenhor Jonas, Zé e Luzia construíram isso aqui pensando nele. E o danado fez a deselegância de ir embora antes da hora. Foi igual Moisés. Foi igual Moisés, Luzia. Moisés andou durante 40 anos. E quando ele chegou, viu a terra prometida, puf, caiu morto. Quando o Léo estava muito doente, ele me disse isso. Foi meu filho, ele me chamava de meu filho. Naquele último dia que ele esteve aqui, lá nos bastidores, fiquei sentado do lado dele, conversamos, e ele falou assim, chegou no meu ouvido e falou assim: você ainda vai pregar muito aqui. Eu brinquei para ele assim, mas nós vamos pregar juntos ainda. Eu falei assim, não vai dar tempo, mas você vem. E há um mês, eu estava numa missão, eu tive um sonho tão lindo, tão lindo, tão lindo. No sonho eu tinha chegado hoje aqui, no sábado de manhã, e eu estava nos bastidores com muitos padres paramentados. Eu sabia que era a Canção Nova, mas no sonho não era um lugar que eu conheço aqui da Canção Nova, era um lugar diferente. E eu entrei, muitos padres eu sabia quem eram, outros não, e de repente lá no fundo estava o Léo, paramentado, com aquela estola que ele tinha do coração de Jesus, lembra? Que tinha uma cruz com o coração. Aí ele sorriu para mim e fez assim. Sonho tão lindo, gente, tão real, tão real. Nunca tinha sonhado com ele na minha vida. Foi um dos melhores amigos que eu tive na vida e eu nunca tinha sonhado com ele. Aí quando eu me aproximei, eu só falei para ele assim: Léo, eu não acredito que você veio. E ele me disse assim: eu vim, eu vou pregar com você. E nesses últimos 3 dias, eu escutei todas as palestras que ele pregou aqui de cura e libertação. Todas não, porque foram muitas, mas muitas. E hoje quando eu cheguei aqui eu me emocionei muito, porque eu tenho certeza que hoje o Léo está aqui pregando comigo. Foi com ele que eu aprendi, minha gente, que um homem ferido não pode servir ao Evangelho. Uma mulher ferida não pode servir ao Evangelho se nós não nos curarmos daquilo que nos impede de viver as virtudes humanas de Jesus. Dificilmente nós chegaremos às virtudes sobrenaturais. Para eu chegar às virtudes sobrenaturais de Jesus, eu tenho que ter chegado primeiro às virtudes humanas de Jesus. Quem aqui quer isso? Eu também quero. Eu também quero. Hoje nós estamos começando aqui agora um itinerário de cura daquilo que nos fere. E o primeiro passo para toda a cura acontecer é você dizer assim: eu estou aqui,
Eu vim. Você não está aqui de corpo presente. Não quero que você esteja aqui de corpo presente. E você que nos acompanha em casa, pode estar perfeitamente também em estado de prontidão. Quem aqui aceita o desafio de viver as virtudes humanas de Jesus e depois alcançar as virtudes sobrenaturais? Então diga comigo assim: estou aqui, estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam o teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem. Eu estou aqui. Mais uma vez, bem bonito. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora,